Olá, seja bem-vindo ao canal Macrodados. Eu sou o Fábio Lírio e nesse vídeo continuamos a apresentação do conteúdo do banco de dados, agora entrando em economia mundial, que apresenta uma classificação dos países divididos em países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Começamos então com os países classificados como países desenvolvidos. No caso, são aqueles que têm um elevado PIB, renda per capita, IDH, por exemplo, Alemanha, Estados Unidos. No Macrodados estão disponíveis séries históricas para 18 países desenvolvidos. Para cada país, temos um conjunto com os principais indicadores daquele país. Por exemplo, aqui em Alemanha, temos o Produto Interno Bruto a preços correntes e a preços constantes. A fonte desses dados é o FMI, que mantém um amplo banco de dados da economia mundial, que é o World Economic Outlook Database. No tópico atividade econômica, vamos aqui para a produção industrial. Aqui são dados mais específicos, então são usadas outras fontes. Por exemplo, nesse caso aqui, a fonte é o Eurostat para a produção de países da área do euro. São dados estatísticos da União Europeia que são disponibilizados aqui nessa instituição. Prosseguindo aqui, no caso, a taxa de desemprego, no caso, a fonte é também um Eurostat, e temos esses indicadores de antecedentes, que são denominados porque eles antecipam tendências futuras ao invés dos índices tradicionais que registram apenas os valores atuais. No caso aqui, a fonte é o ZEW, é o Instituto ZEW, que ele divulga indicadores de perspectiva de situação financeira da economia alemã. Prosseguindo então, no caso, a balança comercial, a fonte é o Destatis, que é um escritório federal de estatística da Alemanha, como se fosse o nosso IBGE, e ele também é a fonte para o índice de preços ao consumidor, para a inflação alemã. A taxa de câmbio, ela é disponibilizada aqui pelo site XE, que possui vários recursos de conversão de moedas. As bolsas de valores, no caso, são captadas da Bloomberg, e temos também aqui algumas taxas de juros que são obtidas a partir do Banco Central da Alemanha. Então aqui finalizamos esse tópico e para exemplificar, vamos carregar aqui, por exemplo, o PIB per capita da Alemanha, e vamos fazer uma comparação aqui com o PIB per capita brasileiro. Para isso, selecionaremos aqui os valores do PIB em dólar e da população, e vamos fazer aqui uma conta para obter o PIB per capita brasileiro em dólares, dividindo o valor pela população. E aqui temos agora, podemos fazer uma comparação do PIB per capita brasileiro com o PIB per capita alemão, e temos aqui uma noção dessa diferença de ordem de grandeza. Vamos então retornar aqui para o conteúdo. Da mesma forma que para a Alemanha, nós temos aqui um conjunto de indicadores que são os principais indicadores para esse país. Nós temos para
os outros países também esses mesmos grupos. Por exemplo, aqui nos países em desenvolvimento, para cada país nós temos tipo um mini banco de dados com os dados mais importantes disponíveis para aquele país. Prosseguindo aqui, da mesma forma para a Ásia e África e também para alguns países da Europa. Depois ficamos com um tópico específico para a área do euro, que contém dados agregados para os países da União Europeia. E a seguir, temos esse tópico de indicadores globais, que ele disponibiliza taxas de câmbio para todos os países, são dados diários, também os valores das principais bolsas mundiais, acompanhadas diariamente, as taxas de juros harmonizadas europeias, algumas commodities, como as commodities do Banco Mundial, índices da revista The Economist, dados do Commodity Index Dow Jones, temos algumas commodities agrícolas também metais e estoques de metais, dados de preço de petróleo, também de produção de petróleo por região, estoques e os poços de petróleo ativos mundiais, commodities de combustível. Nesse tópico temos os dados globais de exportação, e aí entramos aqui nos índices MSCI, que são indicadores para grupos de países e regiões mundiais. No caso, aqui, por exemplo, é um índice para os mercados desenvolvidos. O EAF ele inclui os países desenvolvidos, mas não inclui Estados Unidos e Canadá. E os outros índices específicos, conforme o nome, também para os mercados emergentes, para mercados fronteiriços, são todos dados acompanhados diariamente. E os dados do Conselho de Cooperação do Golfo e dos mercados árabes. Prosseguindo, temos aqui as séries de risco país para os diversos países, é o MB+, e os dados do Credit Default Swap, que são contratos de crédito de swap, que se baseiam na capacidade de pagamento dos países. Entramos então num outro tópico, que é projeções, que contém basicamente os dados do relatório Focus do Banco Central, que contém as expectativas de mercado para diversos indicadores que são produzidas a partir de pesquisas junto às consultorias econômicas. Então, para diversos indicadores, nós temos aí as expectativas acompanhadas diariamente e também as projeções anuais. No caso, os top 5 são as principais consultorias que mais acertam as suas projeções, então elas estão agregadas aqui nesse tópico. E para finalizar, as projeções de mercado do Bacen. Bem, com isso nós finalizamos aqui a apresentação do conteúdo do banco de dados. Espero que você tenha gostado. Caso gostou, deixe seu like, indique também para pessoas que possam se interessar e não deixe de se inscrever para ficar sempre por dentro das novidades, ok? Então é isso, até mais.